tarde estamos no quarto e último dia da Web Summit, que este ano regressa ao Parque das Nações numa capacidade máxima de 71 mil pessoas. Quem também veio para quebrar recordes foi o Brasil, que trouxe um stand com muita representatividade. Temos aqui Clarissa connosco, furtado da Apex Brasil, o equivalente à AICEP em Portugal. Clarissa, o que é que vos levou a dinamizar a presença do Brasil de forma tão notável? Bom, a gente participa do Web Summit desde 2018. A Apex Brasil traz empresas brasileiras para cá, startups, para participarem do evento. E a gente notou nos últimos anos um aumento do interesse dessas startups por Portugal. Portugal a gente considera um mercado que ajuda as empresas a entrarem na Europa, na verdade, é mais do que apenas Portugal, né? Então é um mercado interessante para as empresas, para as startups brasileiras. E a gente viu que houve um aumento dos interesses, então esse ano a gente resolveu aumentar a participação brasileira. A gente está com 70 startups aqui e um pavilhão bem maior que serve de ponto de encontro para essas startups, para investidores portugueses, parceiros, né? Então tem sido muito interessante participar do Web Summit este ano. Há aqui uma autêntica subconferência, ou seja, tem um plano para cada dia. Pode-nos explicar o que é que fizeram ao longo destes últimos 3 dias, sobretudo em termos de plano no vosso stand? Ok, bom, as startups brasileiras estão expondo suas soluções espalhadas pelo Web Summit, né? Elas não estão aqui no nosso pavilhão, cada uma está em um determinado local de acordo com o setor que a startup atua, então as de educação junto com as de educação, as financeiras com as financeiras, enfim. Mas aqui no nosso stand a gente tem oferecido uma programação de palestras e aí inclui pitches de startups, como está acontecendo agora, né? Startups se apresentando para o público que vem ao Web Summit, apresentações de parceiros da Apex Brasil, como por exemplo o Sebrae, que é o Serviço de Apoio a Pequenas Empresas, Serpro, que é a empresa brasileira pública de governo digital, também está aqui participando com a gente, o Cubo do Itaú, enfim, a gente teve diversas programações também, fundos de investimentos também que atuam no Brasil e em Portugal também se apresentaram aqui, fizeram uma palestra, um debate. Então tem sido uma programação bem diversa que busca mostrar o Brasil, mostrar as inovações brasileiras, mostrar os investimentos, as startups e como a gente está aberto a novos negócios. Foi também, lá está, uma agenda muito exaustiva, preenchida. Resultou em alguma coisa, no fundo, ou seja, que balanço é que faz ao fim destes 3 dias, em termos, por exemplo, de investimentos? As startups dizem que, de facto, obtiveram mais financiamento com a presença aqui? A gente ainda não consegue fazer um balanço final, porque a gente ainda não entrou em contato com todas as startups ao final para saber qual foi o resultado mesmo em termos numéricos, mas a gente está bastante animado nas conversas que nós temos tido com as startups. Elas relatam que estão bastante satisfeitas. A gente vê pela própria vinda de pessoas ao pavilhão, o pavilhão está sempre cheio, né? Então sempre tem muito interesse, pessoas dos mais diversos países, de diversos setores, investidores, enfim, todo mundo querendo ver, conhecer o Brasil, entender o que as startups oferecem. Então, apesar de a gente ainda não ter um número exato para te passar, a gente está bastante animado. Imagino que os resultados serão muito bons, tanto em termos de atração de investimento, quanto de startups que abrem operação aqui, né? A Apex trouxe, no fundo, uma missão de internacionalização para estas empresas. São normalmente empreendedores que já estão familiarizados com esta expansão internacional, ou ainda precisam muito de conselhos vossos. O que é que diria, ou o que é que diz quando se lançam pela primeira vez no mercado, como Portugal ou europeu? Bom, são startups que estão numa fase um pouco mais madura, elas não estão mais na fase de ideação, então elas já estão com produtos, com soluções que estão disponíveis no mercado, mas muitas delas estão na primeira missão de internacionalização e a Apex Brasil oferece esse suporte para que elas entendam melhor o que elas têm que fazer, quais são os passos da internacionalização e faz essas conexões com quem pode ajudar, né? Então, aqui no caso de Portugal, tem várias instituições que ajudam as startups a se instalar aqui, né? Tem a ICEP, tem a IAPMEI, tem Startup Portugal, são várias instituições que dão esse apoio. E a gente também, do nosso lado, também ajuda as empresas Normalmente Portugal é uma primeira escolha para quem no Brasil está a lançar o seu negócio além fronteiras. Eu não diria, não sei se é a primeira, mas é uma das mais importantes, né? A gente vê uma demanda muito grande das startups ou das empresas brasileiras por Estados Unidos, mas também pela Europa e Portugal como porta de entrada para a Europa, porque Portugal também oferece uma facilidade grande, que é a questão da língua, né? Da cultura também, enfim, Portugal é um país que
torna mais fácil para as startups brasileiras darem esse primeiro passo. Então há um interesse muito grande. Veio aqui com uma presença recordista, mas temos também agora um anúncio relativamente recente de uma Web Summit Rio de Janeiro. O que é que pensam sobre isso e continuarão a vir para cá? Continuaremos a vir para cá com certeza. Nossa expectativa é de vir ainda desse mesmo tamanho ou até maior no ano que vem, aqui para Lisboa. E o Web Summit no Rio vai ser muito interessante também, estamos bastante animados. Assim, a gente ainda vai ser uma primeira edição, né? Então muito provavelmente vai ser menor do que o que acontece aqui em Lisboa, mas será uma boa oportunidade também para as empresas brasileiras se apresentarem. A gente espera que venham delegações estrangeiras para o Rio também, conhecer o Rio, conhecer o Brasil e conhecer as startups brasileiras. O Brasil passou recentemente por um processo eleitoral. Sei que diz que esta é uma agência técnica e, portanto, não tem muita alteração a nível dos vossos planos, mas em que medida é que algum projeto ou outro pode ficar alterado com esta nova presidência? Bom, a gente ainda está no governo, ainda continua o mesmo, então nesse momento a gente não tem ainda nenhum tipo de alteração. A gente já fez o nosso planejamento para 2023, o nosso orçamento também, então várias coisas já estão organizadas e comprometidas. E são estratégias de médio e longo prazo, né? Então, assim, é muito difícil de mudar as coisas que vêm dando certo e que vêm sendo feitas ao longo dos últimos anos com sucesso. Esse trabalho com startups é um exemplo disso. Muito obrigada, Clarissa. E de seguida temos uma das startups que veio com a Apex Brasil, é a Jade, e connosco temos o Ronaldo Corrinho. Já estamos de volta agora com um dos empreendedores brasileiros que veio com a comitiva da Apex. Neste caso é o Ronaldo Corrinho, criou uma empresa de gamificação para doentes com autismo, não é assim? Também para crianças com necessidades especiais. Eu queria perceber como é que se lançou neste negócio. Sim, é interessante a história. Eu sou pai de uma criança autista, né? O Lucas tem 9 anos agora. E eu sou cientista de dados, e aí quando ele estava no processo da educação especial, eu sentia muita necessidade de ter números, né? Eu achava o processo todo em si um pouco subjetivo de uma forma geral, cada profissional tem sua opinião, e aí eu tive essa ideia de fazer uma plataforma que a gente pudesse realmente mensurar com gráficos, com números, com dados, a evolução e o prognóstico das crianças. No fundo, para fomentar a capacidade cognitiva. Isso. E de repente tornou-se um sucesso. Sim. Como é que isto aconteceu? Pois é, foi muito rápido, a empresa tem menos de 4 anos agora, então a gente já participou de várias feiras mundiais. Em Dubai a gente foi campeão da GITEX Future Stars, que é o maior prêmio de inovação do Middle East, né? E foi muito rápido. Hoje a gente já está com quase 160 mil crianças usando aí ao redor do mundo, em várias línguas, então realmente é uma coisa que a gente fica muito feliz, né, de também estar ajudando pessoas não só no nosso país, mas também em vários outros países do mundo. No fundo, o processo de internacionalização é algo com que está mais familiarizado, porque a vossa solução já está em vários países. Sim. Mas então, por que é que se deve esta presença aqui em Lisboa? Estão à procura de investimento? Sim. O que é que planeiam? Exatamente. A gente tem hoje presença no Brasil, na Inglaterra e nos Emirados Árabes. A gente vê com muita necessidade a implementação de um HQ aqui na zona do euro, e Portugal para a gente é a melhor opção, não só por questões de custo, né, que é um país mais, para você empreender, um país muito mais barato do que a própria Inglaterra, por exemplo. E também tem a facilidade da língua, né? Então a gente do Brasil, geralmente quando vem para cá, a gente vem para Portugal, né? Então a gente está aqui. E esta é a primeira vez na Web Summit, haverá uma segunda, uma terceira? Agora todo ano. Foi a primeira vez que eu vim, realmente não conhecia, a gente conhecia, mas nunca tinha estado aqui, então realmente é muito interessante, é muita oportunidade, muito organizado, então vai ser o primeiro de muitos aí. Apesar da Web Summit Brasil? Exatamente. Agora no Rio, né, a gente também deve participar de lá, vamos ver, espero que seja também a altura do Web Summit aqui de Lisboa. E a gente está muito empolgado também para ter esse evento lá na nossa terrinha também. Em termos da vossa solução, o que é que estão a planear? Ou seja, para o próximo ano vai haver novas funcionalidades? Sim. A gente já hoje tem uma plataforma, além do aplicativo para a sua família, a gente tem uma plataforma para os professores, né? Então os professores conseguem fazer ali o acompanhamento de forma remota, se necessário, da criança, só pelo fato da criança jogar esse jogo. E a gente está agora aqui no Web Summit lançando uma nova funcionalidade, onde a gente usa uma tecnologia chamada eye tracking, onde a gente consegue ver pela câmera do notebook onde você está olhando na tela,
e é possível se fazer alguns testes com a criança e a gente predizer a possibilidade daquela criança ser autista ou não. E a nossa ideia é colocar dentro das escolas, porque mais de 90% das vezes é na escola onde a família tem o primeiro contato com a possibilidade da criança ser autista ou não. É um professor que geralmente vê e alerta a família de alguma possibilidade. Então a gente quer justamente empoderar as escolas com esse teste para ter uma precisão, uma acurácia maior, né? Vocês recentemente mudaram de foco, de estratégia em termos de negócio, ou seja, antes tinham mais contratos com o setor privado, entretanto com os governos começaram a investir nessa área. Por que é que fizeram essa transição? Depois que a gente ganhou a GITEX em 2020, a gente teve muita repercussão no Brasil, né? Porque inclusive foram 2 empresas brasileiras que ganharam em 2 anos seguidos. Então o próprio presidente naquela época convidou a gente para conhecer e outros governantes locais de prefeituras de distritos, né? E a gente acabou tendo porque seria uma forma muito rápida de você escalar dentro de um país. Então, por exemplo, tem uma cidade chamada Campinas, em São Paulo, no estado de São Paulo, onde só nessa cidade a gente pode impactar em um só contrato 210 escolas. Então, para a gente fechar de forma unitária cada 210 escolas, a gente demoraria muito tempo e é a forma mais rápida e que a gente consegue impactar nas escolas públicas as pessoas com mais baixa renda também, que são as mais necessitadas. Disse que teve essa abertura por parte do anterior presidente. Neste caso, também acha que será assim, agora que tivemos este processo eleitoral? Complicado, difícil dizer aí, porque realmente eu acho que se você perguntar para a maioria das startups aqui, a maioria vai dizer que está preocupada, mas principalmente com o setor, não só com o setor de impacto, mas também com a questão econômica do país agora. Espero que esteja tudo bem, que aconteça tudo bem, mas de qualquer forma, se não for decorrer do jeito que a gente espera, como aconteceu em outros países como Argentina e Venezuela, a gente tem outros portos que a gente pode continuar o nosso trabalho em outro lugar. Acabaram por diversificar os mercados, portanto, se não correr bem na sede. Neste momento vocês têm escritório onde? A gente tem no Brasil, em uma cidade chamada Vitória, a gente tem em Londres e a gente tem em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. E Lisboa é uma opção? E em breve em Lisboa. Não, é o nosso objetivo, na verdade, aqui em Lisboa, a partir depois do Web Summit. Muito obrigada, Ana. Muito obrigado. Ficamos então à espera dessa abertura por parte da Jade. Obrigada a vocês também por nos terem acompanhado aqui. Siga a nossa cobertura em jornaleconómico.pt.